Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao MED Canal. Hoje a gente faz o nosso segundo vídeo da série sobre a fisiologia renal. Hoje a gente fala sobre o processo de reabsorção. Fica comigo e a gente conversa mais sobre isso. Que você deve estar se fazendo a respeito da reabsorção é a seguinte. Eu disse no vídeo passado que cerca de 180 litros de plasma são filtrados diariamente, mas desses 180 litros, somente cerca de 1,5 litro são efetivamente excretados pela urina, o resto sendo então reabsorvidos. Ora, não seria mais fácil então o rim filtrar de uma vez somente aquilo que teria que ser excretado, em vez de filtrar uma grande quantidade de plasma e depois voltar com esse plasma e com solutos para dentro da circulação? Mas isso acontece porque é muito mais simples para o organismo fazer um processo de filtração inespecífico, de forma que substâncias que não são necessárias ou substâncias que são tóxicas ao organismo sejam rapidamente tiradas da circulação. Então a alta taxa de filtração ela é muito favorável a esse processo de retirada rápida de substâncias que não são necessárias da circulação. Depois, o fato de filtrar água e íons de maneira bastante inespecífica vai simplificar o processo de seleção daquilo que é necessário e daquilo que não é necessário. Isso porque vai acontecer essa filtragem inespecífica e depois, à medida que esses solutos vão passando pelos túbulos do néfron, o rim vai selecionando aqueles que são necessários e por isso devem ser reabsorvidos, daqueles que devem ser eliminados. Então o rim ele vai tratar de maneira diferente diferentes substâncias. É o caso, por exemplo, da substância A, dessa primeira figura aqui, que é uma substância que vai ser livremente filtrada e não vai existir nenhum processo de reabsorção. Então uma parte da substância é filtrada, outra parte continua na circulação. Por outro lado, a gente vai ter algumas substâncias que vão ser livremente filtradas, porém uma parte da quantidade dessa substância filtrada retorna à circulação através do processo de reabsorção. A gente pode ter ainda uma substância, como essa substância C, que vai ser livremente filtrada, porém a gente não vai ter nenhum volume de excreção dessa substância, porque toda a substância filtrada será reabsorvida, retornando então à circulação. É o caso, por exemplo, da glicose. Por fim, a gente pode ter uma substância que será livremente filtrada em partes, porém parte dela vai continuar na circulação. Porém, a quantidade de substância que não chegou a ser filtrada e continuou na circulação foi secretada para dentro do túbulo, levando então a sua excreção total, sem deixar nenhum remanescente no sangue filtrado. Agora a gente começa a falar especificamente sobre o processo de reabsorção, então. A reabsorção é o processo que mais vai contribuir para a composição final da urina. É a reabsorção que vai determinar os componentes de solutos e de água presentes na urina ao final. A secreção tem uma participação muito menor na definição da composição da urina do que a reabsorção. E a reabsorção vai acontecer durante todo o trajeto dos túbulos do néfron. Apesar de grande maioria do processo acontecer no túbulo contornado proximal, aproximadamente 65% da reabsorção acontece no túbulo proximal, a gente vai ter um processo de reabsorção que vai acontecer de maneira seletiva durante todo o trajeto do filtrado pelo néfron. Cabe dizer aqui que o processo de reabsorção é um processo extremamente complexo, em que cada substância que faz parte do plasma e é filtrado,
ele vai ter um comportamento diferente, vai ter uma taxa de reabsorção diferente, vai ter um local de reabsorção diferente, e não é nosso objetivo nesse vídeo esgotar esse entendimento. Para isso, existem os livros, né, que vão falar com muita propriedade a respeito de reabsorção de cálcio, de potássio, de magnésio, de ureia, creatinina, todos os componentes, né, que vão então ser filtrados e passam pelo processo de reabsorção. A gente aqui nesse vídeo vai ter uma visão muito mais geral do processo de reabsorção, exemplificando a partir dos íons e solutos mais comuns. E como que se dá o processo de reabsorção? Toda substância presente dentro do túbulo que vai ser reabsorvida, ela vai ter que atravessar algumas barreiras. Essas barreiras que a gente pode ver aqui nessa imagem, né? Aqui a gente tem então o interior do túbulo, onde a gente vai ter o filtrado e os solutos que vão passar, né, de volta para a circulação sanguínea. Esses solutos eles vão ter que atravessar primeiramente a membrana, né, da célula da parede do túbulo. Depois ela vai atravessar por dentro dessa célula tubular, atravessar novamente a membrana do epitélio tubular, chegar no interstício do rim e dali atravessar o endotélio para dentro do capilar peritubular, voltando então para dentro da circulação. Vale dizer que nessa primeira etapa aqui de atravessar a célula epitelial do túbulo, a substância pode fazer dois caminhos. O primeiro deles seria um caminho transepitelial, onde o soluto vai atravessar as duas membranas da célula, né, vai atravessar a célula epitelial por dentro para atingir o outro lado. Esse, então, é o transporte transepitelial. Por outro lado, a gente vai ter a via paracelular, em que as substâncias elas vão passar através das junções que estão entre uma célula e outra, sem precisar passar por dentro da célula epitelial. E como é que vai acontecer essa passagem dos solutos através das membranas? Vai ser através daqueles tipos de transporte que a gente já conhece através das membranas, que pode ser um transporte ativo ou um transporte passivo, né? Sendo que o transporte ativo ele pode ser primário ou secundário, o transporte passivo ele pode ser por difusão simples ou por difusão facilitada, né? O transporte passivo por difusão simples é quando o soluto atravessa as membranas por simples gradiente de concentração, né? O soluto atravessa a membrana a favor do seu gradiente de concentração, portanto, sem gasto de energia. Já a difusão facilitada é quando eu vou ter um transportador de membrana facilitando a passagem daquele soluto através da membrana, porém ainda a favor do seu gradiente de concentração, portanto sem gasto de energia. Já o transporte ativo vai ser aquele em que a substância vai passar pela membrana contra o seu gradiente de concentração e por isso vai haver gasto de energia. Esse transporte ativo ele pode ser primário quando vai haver um gasto de energia direto para promover a passagem daquele soluto através da membrana. É o caso, por exemplo, da bomba de sódio e potássio, né? Onde você vai ter gasto de ATP para jogar o potássio para dentro da célula e o sódio para fora contra seus gradientes de concentração. É uma energia, então, gasta diretamente no transporte dessas substâncias contra seu gradiente de concentração. O transporte ativo secundário vai ser quando você tem uma substância que vai estar sendo transportada contra o seu gradiente de concentração, mas utilizando a energia que é liberada quando uma substância atravessa a membrana a favor do seu gradiente de concentração. É o caso do simporte de glicose junto com o sódio para dentro da célula, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Vale lembrar que quando uma substância ela passa por mais de uma etapa, né, no processo de transporte, se uma dessas etapas envolver gasto de energia, ou seja, for um processo de transporte ativo, a gente considera que aquela substância então ela vai ser transportada de maneira ativa, já que a fase ativa, a fase com gasto de energia, vai ser a fase limitante desse processo de transporte.
Uma das principais substâncias reabsorvidas pelos túbulos do néfron é o sódio. Isso porque, e a gente vai ver mais à frente, a reabsorção do sódio ela vai ser muito importante para a reabsorção de outras substâncias, inclusive a água. E o transporte do sódio é um transporte que envolve mais de uma etapa, sendo que uma das etapas vai ser um transporte passivo e a outra etapa vai ser uma etapa de transporte ativo. Então vamos ver como é que se dá a reabsorção de sódio nos túbulos renais. Então a gente vai ter grande quantidade de sódio sendo filtrada, no processo de filtração glomerular e chegando para dentro do túbulo, no filtrado renal. E aí, como a gente lembra, o sódio ele está presente em concentração muito pequena no interior da célula. Isso por conta da atuação constante da nossa famosa bomba de sódio-potássio, que está representada aqui. Portanto, vai existir uma diferença de potencial entre a luz do túbulo e o interior da célula tubular, que favorece a passagem do sódio para dentro da célula. Mas a gente tem que lembrar que não basta existir um gradiente de concentração, para o transporte de uma determinada substância através de uma membrana. É preciso que exista, além do gradiente de concentração, um caminho para que aquela substância seja reabsorvida. Ou seja, de nada adianta eu ter um gradiente de concentração positivo do lúmen do túbulo para dentro da célula se eu não tiver na membrana daquela célula uma maneira que permita a passagem desse sódio para dentro da célula. Um transportador de sódio ou um canal de sódio aberto que permita a passagem desse sódio. E isso nós vamos ter na membrana da célula. A gente vai ter tanto canais de sódio permanentemente abertos, permitindo a passagem livre do sódio para o interior da célula, quanto a gente vai ter proteínas transportadoras de sódio que vão fazer o cotransporte do sódio junto com alguma outra substância que a gente vai ver mais à frente. E aí esse sódio vai então entrar para dentro da célula tubular. E aí é a própria bomba de sódio e potássio que vai, de maneira ativa, com gasto de energia, transportar esse sódio para o interstício renal, para o interstício do néfron, mantendo uma concentração baixa de sódio dentro da célula e mantendo o gradiente de concentração do sódio, de maneira que já no túbulo proximal a gente vai ter um grande volume de reabsorção de sódio, justamente por essa facilidade do sódio atravessar a membrana, utilizando seu gradiente de concentração. Gradiente esse que é mantido pela bomba de sódio-potássio, que vai ser a etapa ativa da reabsorção de sódio através do túbulo renal. Outra maneira característica de reabsorção vai ser o cotransporte, que vai ser um transporte ativo secundário, em que a energia liberada por um transporte passivo é utilizada para transportar alguma outra substância contra o seu gradiente de concentração. É como se uma substância pegasse carona no transporte da outra. É o que acontece, por exemplo, com a glicose. Então a concentração de glicose dentro da célula tubular ela vai ser maior do que a concentração de glicose dentro do túbulo. Por isso a glicose não pode ser transportada livremente através da membrana plasmática. O que a glicose faz é utilizar um cotransportador. A gente vai ter uma proteína de membrana que transporta o sódio a favor do seu gradiente de concentração, como a gente viu no slide anterior, e vai cotransportar a glicose utilizando a energia que é gerada por esse transporte passivo do sódio. A glicose então vai passar de um ambiente onde ela está menos concentrada para um ambiente onde ela está mais concentrada. De dentro da célula para o líquido intersticial, a gente vai ter um transporte mais fácil da glicose, que vai acontecer através de uma difusão facilitada, onde a gente tem uma proteína de membrana que vai funcionar como um transportador da glicose. Como a glicose está mais concentrada dentro da célula do que no líquido intersticial, esse transporte é um transporte passivo, sem gasto de energia,
utilizando apenas uma proteína de membrana. Vale lembrar, nesse transporte da glicose, né, da célula para o líquido intersticial, que vale aquilo que eu falei agora há pouco. Nenhuma substância vai conseguir, né, ser transportada única e exclusivamente porque existe um gradiente de concentração. No caso da glicose, ela não consegue atravessar livremente a membrana plasmática. Então, se não houvesse uma proteína transportadora na membrana que faz limite entre a célula e o interstício, essa glicose não conseguiria, então, passar para o interstício. Por isso existe essa proteína transportadora fazendo um processo de difusão facilitada. E é justamente pelo fato da glicose depender de proteínas transportadoras de membrana, né, tanto para entrar na célula epitelial do túbulo quanto para passar para o interstício, é que, ao contrário do que acontecia com o sódio, cujo transporte vai ser bastante livre, a glicose vai ter um transporte máximo, vai ter uma concentração máxima de glicose que consegue ser reabsorvida. Isso porque existem proteínas na membrana que fazem o transporte da glicose. Se eu tenho muita glicose passando pelo túbulo, eu não vou ter proteínas de transporte suficientes para levar essa glicose para dentro da célula. E aí essa glicose vai então passar pelo túbulo e ser eliminada na urina, coisa que não acontece em situações normais. Ou seja, em situações normais, a concentração de glicose no sangue é tal que toda a glicose que passa pelo túbulo, né, consegue ser reabsorvida pelos transportadores de membrana. Somente quando você tem uma condição de desequilíbrio da concentração de glicose é que essa glicose não vai ser totalmente reabsorvida. Então, nesse gráfico aqui, a gente tem a união de 3 gráficos que eu vou mostrar para vocês agora. O primeiro é esse gráfico vermelho aqui, que vai mostrar a taxa de filtração da glicose. E aí esse gráfico vai relacionar a concentração de glicose no sangue, aqui no eixo X, com a carga filtrada de glicose aqui no eixo Y. E aí por esse gráfico a gente vê facilmente que a glicose, assim como a grande maioria dos solutos, ela vai ser filtrada livremente. Ou seja, a concentração de glicose no sangue será semelhante à concentração de glicose no filtrado. Quanto mais glicose eu tiver no sangue, mais glicose eu vou ter no filtrado de maneira ilimitada. No entanto, o gráfico azul vai mostrar a taxa de reabsorção da glicose. E essa taxa de absorção ela vai ter um fator limitante, que é o transporte máximo, que é aquele momento em que eu tenho tanta glicose no filtrado que todos os transportadores de membrana estarão ocupados. E aí essa glicose vai passar pelo túbulo sem ser reabsorvida. E a gente vê então que até que a gente chegue nesse limiar, a gente vai ter a reabsorção normal da glicose, porque a gente tem transportadores livres. Até que a gente chega num ponto em que todos os transportadores de glicose estão ocupados. Então, a partir de certa concentração de glicose, eu não vou conseguir reabsorver toda a glicose que passa pelo túbulo. Até que eu chego num ponto em que todos os transportadores estão ocupados, então a minha taxa de reabsorção fica constante, e aí à medida que eu aumento a concentração plasmática de glicose, eu vou aumentar a excreção de glicose, que é o que eu vejo aqui no gráfico verde. Então você nota que até esse limiar aqui, eu não tenho excreção nenhuma de glicose. A glicose é toda reabsorvida. No entanto, se eu tenho alguma patologia, alguma condição que faz com que a minha concentração plasmática de glicose seja maior do que o normal, eu já não vou conseguir reabsorver toda a glicose. E aí uma parte dela, proporcional ao tanto de glicose que eu tenho em excesso, vai ser excretada através da urina. Essa é uma condição muito comum no diabetes, né? Em que você tem então uma doença que causa uma hiperglicemia, né? Uma alta taxa de glicose no sangue, glicose essa que acaba não conseguindo ser totalmente reabsorvida. E aí uma das marcas da diabetes descompensada, da diabetes descontrolada, é justamente a presença de glicose na urina. Então, se ao fazer o exame da urina de um paciente, você encontra
glicose naquela urina, você tem ali uma marca de um diabetes descontrolado, de uma hiperglicemia descontrolada, porque em condições normais essa glicose não deveria estar presente na urina, ela deveria ser totalmente reabsorvida para dentro do plasma. A gente vai ter também reabsorção de proteínas, mas eu disse para vocês que as proteínas não passam, né, no processo de filtração glomerular. Bom, algumas proteínas menores vão conseguir passar pelo filtrado, né, vão conseguir atingir o túbulo, e essas proteínas precisam ser reabsorvidas. Isso porque proteínas são moléculas extremamente nobres, né, e não podem ser perdidas pelo organismo. E aí, essas proteínas, na maioria das vezes, elas vão ser reabsorvidas por pinocitose. A gente vai ter receptores de membrana nas células tubulares que vão captar essas proteínas e vão englobar elas para dentro da célula. Muitas vezes essas proteínas vão ser degradadas dentro da célula, quebradas em aminoácidos, e aí esses aminoácidos vão ser ou reaproveitados pela própria célula tubular no seu metabolismo, ou liberadas para o interstício, né, voltando para a circulação plasmática, indo participar do processo de formação de proteínas em outras células por todo o organismo. Falta a gente falar sobre algumas outras moléculas importantes que são reabsorvidas, né? Como a ureia e principalmente a água. A água vai ser reabsorvida em grande quantidade e principalmente o retorno da água, né, para dentro do plasma, ele está muito associado ao transporte do sódio, assim como a reabsorção de ureia também está muito ligada à reabsorção de sódio. Para fazer esse raciocínio, a gente tem que lembrar aquilo que eu disse no último vídeo, que o resultado da filtração glomerular vai ser uma solução que tem a mesma osmolaridade, a mesma concentração osmótica do plasma, né? Já que esse processo de filtração é um processo inespecífico, é um processo não seletivo. No entanto, à medida que a gente começa o processo de reabsorção nos túbulos renais, a gente começa a desequilibrar essa osmolaridade, a gente começa a mudar essa osmolaridade. E essa mudança de osmolaridade acaba promovendo a reabsorção de outras substâncias. E essa mudança de osmolaridade ela é causada principalmente pelo sódio. O que vai acontecer é que com a reabsorção de sódio, a gente vai ter então uma diminuição da osmolaridade do filtrado, né? O filtrado ele fica menos concentrado, já que o sódio está saindo desse filtrado. E aí, esse filtrado fica então menos concentrado do que o interior da célula. E aí, quando a gente tem uma situação dessas, a gente vai ter a reabsorção de água por osmose, já que a água sempre passa, né, do meio que está menos concentrado de solutos para o meio que está mais concentrado. Então a gente diz que a reabsorção de água ela é totalmente dependente da reabsorção de sódio, porque quanto mais sódio for reabsorvido, menor vai ficando a osmolaridade do filtrado e mais água vai sendo reabsorvida. Quando eu tenho mais água sendo absorvida, eu tenho uma concentração, né, das outras substâncias que estão presentes ali no filtrado, como por exemplo o cloreto, os íons cloreto e a ureia. Ureia que a princípio estava com uma concentração igual, né, à concentração do plasma e por isso não havia reabsorção de ureia. Mas a partir do momento que a água está sendo reabsorvida, eu começo a ter um filtrado em que a ureia está mais concentrada. E aí essa ureia passa a ser reabsorvida passivamente. O mesmo raciocínio vale para o íon cloreto, né, que passa a estar com uma maior concentração porque eu tenho menos água, então esse cloreto fica menos diluído e passa a ser reabsorvido passivamente. E a reabsorção passiva de cloreto ainda vai ter um outro fator que é, com a reabsorção de sódio, o lúmen do túbulo vai ficar mais negativo, afinal eu estou perdendo carga positiva. E aí o interior da célula vai ficando mais positivo. E aí esse cloreto, que é um íon negativo, fica com um gradiente elétrico, né, para passar através da membrana sendo reabsorvido. Então esses dois fatores vão promover a reabsorção do cloreto.
Até agora eu falei sobre o processo de reabsorção de uma maneira bem geral, ou seja, a gente falou de como que acontece a reabsorção, mas não aonde acontece essa reabsorção. E a gente sabe que o processo de reabsorção ele acontece a taxas diferentes em cada porção do néfron. Porém, a gente sabe que grande parte da reabsorção, especialmente a reabsorção de sódio, que acaba levando consigo a água, vai acontecer no túbulo proximal. E por que a maior taxa de reabsorção acontece no túbulo proximal? Isso vai acontecer por causa de características especiais das células epiteliais ali do túbulo proximal. Essas células elas vão ter altas concentrações de mitocôndrias no seu interior. Então são células metabolicamente muito ativas, né, no processo de geração de energia essa necessária para o transporte ativo de substâncias. Então são células que têm muita energia disponível para fazer transporte ativo, para fazer reabsorção. Além disso, as membranas dessas células vão ser muito ricas em transportadores, né? A gente vai ter muitas proteínas de membrana especializada no transporte, né, dos solutos que são reabsorvidos, e isso vai favorecer uma alta taxa de reabsorção. Por fim, essas células, elas são células que têm muitas microvilosidades, né, na sua membrana, que formam as chamadas bordas em escova, né? Essas microvilosidades, que vão ser reentrâncias da membrana, servem justamente para aumentar a área de contato dessa membrana com o lúmen do túbulo, promovendo assim uma maior taxa de reabsorção. Nesse gráfico a gente vê como que se dá a modificação da concentração de algumas substâncias durante a passagem delas pelo túbulo proximal. A gente pode ver que algumas substâncias, como bicarbonato, como a glicose, como aminoácidos, têm a sua concentração muito diminuída, né, na passagem pelo tubo proximal. No caso da glicose dos aminoácidos, a gente pode ver que praticamente toda a glicose, todos os aminoácidos vão ser reabsorvidos já no túbulo proximal. O bicarbonato vai ter grande taxa de reabsorção no túbulo proximal. Por outro lado, ureia e creatinina, né, têm sua concentração aumentada à medida que passa pelo túbulo proximal. Isso porque a gente está vendo água sendo reabsorvida, sódio sendo reabsorvido, o volume do filtrado sendo diminuído e a ureia e a creatinina sendo reabsorvida em taxas mais baixas, né? Por isso a concentração delas vai aumentando no filtrado. Por outro lado, a gente pode ver que sódio e cloro mantêm sua concentração no filtrado praticamente constante. E aí você deve estar pensando, mas o sódio não está sendo reabsorvido? Sim, mas junto com o sódio está entrando água. E aí isso acaba fazendo com que a concentração de sódio se mantenha mais ou menos constante, apesar de estar sendo ativamente reabsorvida. Depois do túbulo contornado proximal, a gente chega na alça de Henle. A alça de Henle, ela continua tendo reabsorção de sódio, de cloreto, e na sua porção descendente a gente vai ter bastante reabsorção de água. Cerca de 20% da reabsorção de água que acontece no néfron vai ser ali na porção descendente da alça de Henle. No entanto, a partir do momento que a gente se aproxima da parte ascendente da alça de Henle, o néfron vai ficando mais impermeável à água. Então, tanto a porção ascendente da alça de Henle como o túbulo contorcido distal e o túbulo coletor vão ser bastante impermeáveis à água. E é por isso que a gente fala que a porção ascendente da alça de Henle, ela vai ser importante para a concentração da urina, porque a gente vai continuar tendo o processo de reabsorção de solutos, mas dessa vez a água não vai acompanhar, porque apesar do filtrado estar ficando cada vez mais hipoosmótico, né, ficando com osmolaridade cada vez mais baixa, o que geraria uma tendência da água ser reabsorvida, nesse momento a gente tem um epitélio impermeável à água, que não deixa essa água passar. E aí por isso a gente tem então a urina ficando um pouco mais concentrada por causa dessa impossibilidade da passagem da água. Esse processo de reabsorção ele vai ter alguns mecanismos de controle. O primeiro deles vai ser a secreção da aldosterona.
A aldosterona é um hormônio secretado lá pela suprarrenal. A aldosterona vai ser um hormônio poupador de sódio. A aldosterona, quando ela é secretada, ela vai agir lá no túbulo coletor, lá no final do processo de reabsorção. Então, se eu tenho uma baixa concentração de sódio no organismo, eu preciso poupar sódio, eu vou ter secreção de aldosterona. E a aldosterona vai agir no túbulo coletor de duas formas. Primeiro, aumentando a expressão de canais de sódio, de proteínas transportadoras de sódio, né, na face luminal da célula tubular. Então isso vai favorecer o transporte de sódio do lúmen para dentro da célula. Além disso, a aldosterona vai ter uma ação de aumentar a atuação da bomba de sódio-potássio, o que vai gerar um maior gradiente de concentração do sódio, né, promovendo assim uma maior reabsorção de sódio, poupando o sódio, eliminando menos sódio. Então, a aldosterona tem essa ação de diminuir a excreção do sódio através do aumento da reabsorção do sódio. Outra substância importante no controle da reabsorção de sódio vai ser a angiotensina 2. A angiotensina 2 a gente viu no último vídeo, né, que é uma substância produzida a partir da liberação de renina lá no aparelho justaglomerular, que vai também causar uma retenção de sódio, através de vários mecanismos, né? A gente vai ter, por exemplo, a angiotensina 2 estimulando a produção de aldosterona lá na suprarrenal. Então a angiotensina 2 ela vai agir indiretamente através da aldosterona, mas também diretamente. E a ação direta da angiotensina 2 é muito parecida com a ação da aldosterona. Quando a angiotensina 2 se liga ao seu receptor AT1, que vai estar presente nos túbulos proximais, na alça de Henle, nos túbulos distais e nos túbulos coletores, portanto, em todo o néfron, né, a angiotensina 2 vai se ligar a esse receptor, estimulando a reabsorção de sódio do lúmen tubular. Além disso, a ligação da angiotensina 2 ao seu receptor também estimula a passagem do sódio para o líquido intersticial, né, através do estímulo da bomba de sódio-potássio e do estímulo de uma bomba de cotransporte de sódio e bicarbonato. Por fim, a gente tem o hormônio antidiurético, né, o ADH ou vasopressina, que é um hormônio que é secretado pela hipófise em resposta, né, à diminuição da pressão arterial. E o que a vasopressina, o que o ADH faz lá no rim? Ele vai agir sobre as células do túbulo contornado distal e do túbulo coletor, aumentando a permeabilidade desse epitélio à água. Com isso, a gente vai ter uma maior reabsorção de água. Então, em situações de desidratação, em situação de queda da pressão arterial, em que eu preciso aumentar a volemia, preciso aumentar o volume sanguíneo, né, às custas de água, eu vou diminuir a excreção de água, eu vou concentrar a urina, né, reabsorvendo mais água, levando essa água de volta para o plasma de forma a manter o volume plasmático, de forma a manter a volemia e manter a pressão arterial, não provocar uma maior queda dessa pressão arterial. Então esse é mais um dos mecanismos de controle da reabsorção tubular. É claro que esses mecanismos eu estou apenas apresentando para vocês de maneira bastante resumida para vocês conhecerem quais são os principais mecanismos de controle da reabsorção tubular. Cada um desses mecanismos daria provavelmente uma aula inteira, então a ideia é realmente só apresentar para vocês saberem da existência deles e saberem que existe esse controle, né? Que existe essa forma do rim e do organismo controlar a taxa de eliminação e de manutenção de certas substâncias de forma a manter a homeostase. Com isso, a gente termina esse segundo vídeo, que foi um pouco mais longo, né? Assim como o primeiro, mas o próximo vídeo vai ser bem mais curto, o último vídeo da série, onde a gente vai falar sobre o processo de secreção, que é um processo mais simples, porque existem menos substâncias envolvidas neles, e vamos falar um pouco também sobre a excreção, sobre o processo de eliminação da urina através da micção,
né, para a gente fechar então essa nossa conversa sobre a fisiologia renal. Eu vejo você semana que vem então no último vídeo da nossa série de fisiologia renal. Não deixe de dar um joinha aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Não deixe também de visitar a página da nossa campanha lá no Quicante, a nossa campanha de crowdfunding, de financiamento coletivo, em que você vai poder contribuir com o Medicanal e ajudar esse canal a ficar cada vez melhor. Desde já eu agradeço a sua visita, a sua atenção e, se possível, a sua contribuição. Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou desse vídeo, se você tem alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, e a gente se fala no próximo vídeo. Até lá!